E todo paciente com hematoma subdural crônico precisa de cirurgia? É o que a gente vai ver nesse vídeo da série sobre os hematomas subdurais crônicos. Bom, aqui eu preparei um slide em que eu vou mostrar algumas formas de tratamento do hematoma subdural crônico. Então, ficou muito bem definido na literatura que se o paciente chega no hospital, normalmente esses pacientes podem ser diagnosticados no consultório, mas a grande maioria das vezes eles chegam no pronto-socorro com esses déficits neurológicos que eu falei no vídeo anterior. Se ele chega no pronto-socorro, faz uma tomografia e a gente vê que a espessura desse hematoma está maior do que 10 milímetros, ou que o desvio da linha média, e aí vocês vão ver aqui na imagem, que o desvio da linha média está acima de 5 milímetros, e aí vocês vão ver aqui nessa imagem, né, o que é a linha média para a gente, esse paciente vai ser conduzido para o tratamento cirúrgico, principalmente se ele tiver um déficit neurológico associado, porque nós já identificamos que hematomas desse tamanho eles costumam evoluir com uma piora neurológica no decorrer do tempo. Então, o paciente cirúrgico é aquele que chega com hematoma acima de 10 milímetros de espessura ou com mais de 5 milímetros de desvio de linha média, principalmente se estiver associado a um déficit neurológico. As principais técnicas cirúrgicas, né, são o que a gente chama de bullhole, que é quando a gente faz 2 furinhos na cabeça. Aqui eu coloco uma imagem para vocês verem, porque a maioria dos pacientes imagina que é uma cirurgia extensa cerebral. Na verdade, é uma cirurgia que a gente faz em menos de 1 hora. E dependendo do paciente, a gente consegue fazer até com uma sedação anestésica. A gente não precisa fazer anestesia geral. Então, são 2 furinhos que a gente faz na cabeça, a gente lava esse hematoma e deixa o paciente com um pequeno dreno. Mas, em alguns casos, a gente precisa fazer uma craniotomia, que é um buraco, vamos dizer assim, um pouquinho maior no crânio do paciente para conseguir tirar esse hematoma com maior facilidade. E dependendo do caso, se o paciente, além do hematoma subdural crônico, tiver outras lesões cerebrais, né, dependendo do tamanho da queda, e tiver um edema cerebral maior, aí a gente precisa fazer uma craniotomia maior, que é uma craniotomia já pré-definida, que a gente chama de descompressiva, para o cérebro ter espaço para inchar. Mas isso é extremamente raro nessa situação. A cirurgia padrão, que inclusive é comparada nos estudos, é essa que faz os 2 pequenos furinhos, que são os bullholes, que a gente consegue fazer para drenar o hematoma. E quais são as limitações da cirurgia, né? Como a gente entendeu até nos vídeos passados, é uma doença inflamatória. E sendo uma doença inflamatória, ela aumenta a chance de recorrência. E os estudos mostram que até 25% dos casos os pacientes vão precisar retornar ao centro cirúrgico para uma nova drenagem no decorrer de 3 a 6 meses. Então, isso é uma limitação e que incomodava demais, porque imagina, você está no cenário com um paciente idoso, um pouco mais frágil, com outras doenças associadas, você submete esse paciente a uma cirurgia em que a questão não é só a cirurgia, como eu disse, ela é até simples, frente às cirurgias que a neurocirurgia faz, só que esse paciente precisa ir para a UTI, às vezes ele passa por uma anestesia geral, tem riscos de infecção, então o que a gente mais quer é que esse paciente não volte para o centro cirúrgico, só que isso é uma limitação da cirurgia, né? Até 25% desses pacientes vão ser submetidos a uma nova cirurgia. E foi daí que gerou a dúvida, será que não tem algo que a gente possa fazer para complementar essa cirurgia e que diminua essa recorrência? E agora, nos estudos mais recentes, a gente vai ver que existe uma técnica endovascular, que eu vou falar no último vídeo dessa série, em que a gente consegue diminuir a recorrência dessa cirurgia de 25% dos casos para apenas 4. Então, de 100 pacientes operados, 25% tem que voltar para a cirurgia, porque é a recorrência, né? Nesse caso, nesse novo cenário, dos 100 pacientes que foram operados, apenas 4 vão ter que voltar para a cirurgia. Então a técnica endovascular entra para complementar e muito esse tratamento. E lembrando também das limitações da cirurgia,
é a mortalidade perioperatória. Em até 11% dos casos, os pacientes podem evoluir para óbito, e não é por conta da cirurgia em si, mas pelas outras complicações que podem acontecer. Também falando do tratamento, a gente pode ter o tratamento conservador desses pacientes, né, quando o hematoma é muito pequeno. Se o hematoma é grande, nós já entendemos que vai para a cirurgia. Se o hematoma é pequeno, a gente pode acompanhar. E eu sei, vocês vão falar, poxa, mas no vídeo anterior você falou que esse paciente pode evoluir para a doença de Alzheimer. A gente vai pensar nesse tratamento lá no último vídeo, quando eu falar sobre a técnica endovascular. Aqui, eu ainda estou no cenário da cirurgia, e a gente já entendeu que existe uma complicação, né, uma questão de mortalidade perioperatória elevada, né? Então a gente vai ter que colocar na balança o que a gente vai operar ou não. Então, quando o hematoma é pequeno, no universo da neurocirurgia, a gente acompanha. A gente não vai indicar o tratamento cirúrgico, mas a gente tem alguns remédios que podem ajudar. Então, as estatinas, elas entram como um grande aliado no tratamento desse hematoma. A gente já não falou que é uma doença inflamatória? As estatinas têm a capacidade de reduzir essa inflamação. O ácido tranexâmico, né, que é o transamin, ele tem a capacidade de diminuir os sangramentos. Lembra que a gente falou que aquela cápsula externa tem um padrão inflamatório e hemorrágico? O transamin vai ajudar a diminuir esse padrão hemorrágico. Outros medicamentos que não entram nesse cenário, como os corticoides, a gente percebeu que a dexametasona não ajuda, e existe agora um novo tratamento que está em estudo ainda, que a gente está acompanhando para ver os resultados, que são os imunobiológicos, que é o bevacizumab, mas ainda não tem uma conclusão para a gente passar esse tratamento. Então, no tratamento conservador, a gente vai usar estatinas e o transamin. Agora, quais são as limitações, né, desse tratamento conservador? É importante lembrar que 18 a 20% desses pacientes que estão em tratamento conservador, eles podem progredir para o tratamento cirúrgico, ou seja, esse hematoma pode crescer no decorrer dos anos. Então é por isso que a gente precisa acompanhá-los. E também um cenário de exceção, quando o hematoma ele é até grande e o paciente tem um alto risco cirúrgico. Esses são cenários de exceção, onde a gente vai estipular o tratamento conservador, a gente vai acompanhar, mas sempre ali de perto e olhando, porque esse paciente eventualmente pode evoluir para o tratamento cirúrgico. Então agora nós entendemos quais são os tratamentos do hematoma subdural crônico, e eu estou deixando o último deles para o último vídeo, que é o tratamento endovascular. Falamos de qual é a indicação de cirurgia, hematomas espessos e que promovem desvio da linha média e que também tem déficit neurológico associado, e também falamos do tratamento conservador, onde entram algumas medicações que são nossas aliadas nesse tratamento.